Êxodo 3, fique em pé, por favor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia conduziu as ovelhas para além do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor. Quem? O anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, porque será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou dizendo: não te aproximes daqui, antes tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo eu desci. Diga: eu desci. Fala mais alto, fala: eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chega até mim. Olha para quem está perto de você e fala: pelo seu clamor chegou até os ouvidos de Deus. Quem pode, toma os assentos aplaudindo a Jesus. Isso, pode sentar. Querido, olha para mim por gentileza. Quando você vê na Bíblia escrito Deus de Abraão, significa o Deus que faz promessa. Quando você vê, pega essa aqui, Leonardo, isso aqui da mensagem. Quando diz Deus de Abraão, é o Deus que faz promessa. Quando diz o Deus de Isaque, é o Deus que cumpre promessa. E quando diz Deus de Jacó, é o Deus que muda sentença. Olha para cá, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo que estava outrora no Egito recebe uma herança de um homem chamado Abraão. A história vai dizer que Abraão, ele era rico em ouro, prata e gado. A história da Bíblia vai nos dizer, e eu preciso muito da sua atenção agora, porque o que eu tenho para te falar é uma revelação que Deus me deu. A história vai dizer que quando morre Abraão, essa riqueza vai para o seu filho Isaque. Quando morre Isaque, essa riqueza vai para Jacó. A história vai dizer que quando a fome assola Canaã, agora Jacó vai chegar na terra do Egito com um total de 70 pessoas. Eles chegam numa terra chamada Gozen, e lá ele vai construir um local, vai levantar muros que vai ter 32 quilômetros de frente e 50 de fundo. A história vai dizer que nesse período o povo está vivendo da herança que veio de Abraão. Só que a história da Bíblia vai dizer que vai ter uma mudança no trono do Egito, porque agora a história vai dizer que um homem que veio tomar aquilo que ele soube por histórias de seus familiares que pertencia a ele, porém ele rejeita e não gosta, odeia o povo de Deus. A história vai dizer que Ramsés, quando se senta ao trono, a história diz que ele vai saber aonde esse povo está, vai até esse povo, vai cercar esse povo. A história diz que ele derruba os muros, vai pegar esse povo, vai levar para dentro do Egito, vai fazer deles escravos e vai roubar desse povo todo o ouro, toda a prata e todo o gado que eles herdaram. A história vai dizer que o negócio é tão sério
que esse povo agora vai começar a amassar barro para Faraó. O tempo passa. Quando o tempo passa, a história vai dizer que uma moça da tribo de Levi, com um rapaz também da tribo de Levi, vai se ajuntar. Esse homem que se chama Arã, essa mulher que se chama Joquebede se ajunta. A história vai dizer que eles são tia e sobrinho. Eles se juntam. Vai ter a primeira criança. A primeira criança vai ser uma moça chamada Miriam. A segunda criança que eles terão agora vai ser um menino chamado Arão. A história vai dizer que vai passar o tempo. Essa mulher engravida de novo. Porém, Faraó está percebendo que mesmo esse povo sendo escravo, mesmo esse povo amassando barro, mesmo esse povo sofrendo, eles não param de crescer e se multiplicar. Então ele vai arrumar formas para poder prensar esse povo, porque a ira dele é tamanha, a ponto de não querer que esse povo se multiplique. Mas não adianta, quanto mais esse povo ele é pressionado, mais Deus faz esse povo se multiplicar. Só que agora ela vai engravidar de uma criança. E aqui teria um quesito extraordinário. Por quê? Porque segundo a tradição judaica, Deus visitaria o arraial se o primogênito fosse um menino. Só que a história vai dizer que a primogênita é Miriam, é uma menina. Deus não visita o arraial. Só que para que Deus pudesse visitar o arraial daquela mulher, ela teria que esperar a segunda gravidez passar, porque agora a segunda não é mais o primogênito. Então se o terceiro filho nascesse homem, aí sim Deus visitaria o arraial. A história vai dizer que Joquebede põe a mão no seu ventre e vai dizer que seja um menino, porque se for um menino, Deus vai visitar o arraial. Só que a história vai dizer que quando ela já está gestante, Faraó vai lançar um decreto: toda criança que nascer e for menino, nós vamos matar. Vai cortar no meio e vai jogar no Nilo. A história vai dizer que agora Joquebede entra em desespero. Por quê? Porque ela está com medo, porque outrora ela pede a Deus que seja um menino, para que Deus viesse descer e visitar o arraial. Só que a história vai dizer que por causa do decreto, o plano vai ter que ser mudado, o sentido da oração vai ser mudada. Ela não pede mais, pastor Ezequiel, para que Deus desse um menino, ela clama por uma menina. Só que a história da Bíblia vai nos dizer que passa o tempo, e naquele tempo, meu pastor, não tinha tecnologia dessa época, não dava para saber se era menino ou se era menina se não tivesse nascido. Ela está em desespero, ela está aflita, porque ela está dizendo: eu queria que Deus descesse no arraial, mas se o menino nascer, Faraó já deu a ordem, eu vou ter que entregar o menino. Porque a ordem de Faraó não é entra, derruba a porta, quebra tudo e arranca. A ordem é: vai ter que entregar. E na hora da execução você vai ter que virar as costas e sair de perto, porque era costume, segundo a ordem que ele desse: pega a criança, corta no meio, joga no Nilo, para poder lançar a um deus crocodilo. Só que olha que coisa terrível. A história da Bíblia vai dizer que vai chegar o dia dela dar a luz. Quando ela vai dar a luz, a história vai dizer que quando a parteira egípcia, porque era ordem, parteira vai fazer o parto das hebreias, nasceu o menino, chama o guarda que está do lado de fora. Só que a história da Bíblia vai dizer, meu pastor, que quando aquela egípcia olha para aquela criança e vê que é um menino, o próprio Espírito de Deus vai descer no coração dela, e ela não vai causar mal nenhum para aquela criança. Oh, glória a Deus. Porque o decreto que o diabo lançou era para frustrar o plano que Deus tinha para você. O decreto que o diabo lançou era para você desacreditar que ele ia descer no teu arraial. O decreto que o diabo lançou era para dizer para você: desiste, muda a oração, porque o negócio não vai melhorar, mas vai piorar. Mas eu preciso liberar uma palavra
palavra de Deus nessa primeira profecia. O diabo tem os deles para poder matar os teus sonhos, mas se for preciso, Deus vai usar um adversário seu, mas o teu sonho não morre, o teu projeto não morre. Eita, lemenesse o derremina sarábia. Pega na mão de alguém, pelo amor de Deus. Eu já estou sentindo a autoridade aqui. Eu queria pregar bonitinho, eu queria ficar bonitinho, mas eu não consigo. Quando eu sinto a presença dele perto de mim, o negócio muda. Então pega na mão de alguém que está vivo, chacoalha a mão dele e a mão dela, e diga para ele: fique em paz. Você não vai precisar mudar a oração. Fala: fique em paz. Você não vai ter que desocupar aquele galpão. Fala: fique em paz. Você não vai ter que abandonar aquela porta de emprego. Fala: fique em paz. Você não vai perder teu casamento e ter que começar tudo de novo. Fala para ele: fique em paz. Você não vai falir no meio do caminho. Por quê? Porque a ordem do diabo é: se nascer a promessa, eu mato. Mas a ordem de Deus é: eu fiz gerar, eu guardei no ventre. E não vai ter Satanás na terra que vai parar o meu projeto. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que vai chegar uma hora que quando nasce, a parteira ajuda a esconder. Quando ajuda a esconder, lá vem o guarda dizendo: aqui dentro dessa casa nasceu uma criança. Mas cadê a criança? Não deu tempo de eu poder pegar e ver quem era. Por quê? Porque as hebreias, para poder dar à luz, é diferente das egípcias. Quando eu entrei para fazer o parto, já tinha nascido, já estava guardado, e ninguém pode fazer nada. É por isso que você vai ter que fechar a porta daquela casa. É por isso que você vai ter que cortar a amizade, porque tem gente que está doido para pegar uma brecha para poder arrebentar você. Tem gente que bate no teu ombro, te abraça, diz que é amigo, mas está esperando uma oportunidade para poder quebrar você, destruir você, arrancar o que é teu. Quer mais? Você não acredita em mundo espiritual? Vou te revelar um negócio. Tem amiga que entra na tua casa, olha para a tua casa, olha para o que você tem, olha para o teu marido e vai dizer: nossa, ela nem merece ter aquele marido, poderia ser meu. Inveja. Ela, aquele rapaz, o que diz ser teu amigo, olha dentro da sua casa, vê como sua esposa é cuidadosa, atenciosa, vai olhar e vai dizer: nossa, ele é tão bruto, não merecia ter uma esposa dessa, poderia ser meu. Ele olha para você, para o teu trabalho, para a tua eficiência, para o dom, para a chamada, e olha e diz: ele não merecia estar onde está, era melhor eu estar lá. Se fosse eu, pregava melhor. Se fosse eu, cantava melhor. Se fosse eu, profetizava melhor. Se fosse eu, revelava melhor. Se fosse eu, ia conduzir o culto melhor. Mas vai fazer o quê? Se Deus olhou para Joquebede e disse: Joquebede, ninguém vai ser a favor, mas de você eu vou fazer gerar alguém que vai tirar o meu povo de uma escravidão. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou pregando, mas eu vou liberar o que o remídio prévia, o de que manassúria, que é prévia canto, falou comigo hoje. Deus está mandando eu liberar para quem acredita. Ninguém está apostando em você. Alguém está dizendo que o teu projeto é falido. Alguém está dizendo que a tua casa já era. Alguém está olhando e está dizendo: vai perder, porque já está tramando. Vou esperar uma agulha, vou esperar uma brecha, vou esperar um espacinho. Para quê? Para arrancar, porque eu quero que ele tenha, eu quero que ela tenha. Mas eu posso profetizar, vou falar bem baixinho só para a gente ouvir: nenhuma ferramenta preparada, forjada, arquitetada vai prosperar. Pega pesado, pega pesado. Eu preciso liberar essa palavra. O diabo quer matar o teu projeto, mas eu vim aqui dizer: projeto que Deus dá, Ele sustenta, Ele sustenta. Não vai ter morte.
esconde. Abre a boca por um minuto para dar glória. Vai. Eu vou esperar você dar glória. Vai. Porque, pastor, enquanto você dá glória, eu estou escondendo o meu menino. Porque alguém estava pensando, é o terceiro, mas não vai ter manifestação. Posso profetizar, pastor? O diabo está dizendo, eu não vou deixar Deus descer no arraial. E sabe o que Deus falou para mim? Antes dos egípcios chegar, eu chego primeiro, vou esconder o projeto e vou descer no arraial. Abre a boca para adorar. Aí ela esconde. Só que ela vai esconder 3 meses. 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 E como esconde? Sendo que a escolta dos egípcios está passando para cima e para baixo. E aonde eles escutam o barulho de uma criança, ela entra. Se é menina, deixa viver. Se é menino, mata. Só que ela está escondendo. Só que a história vai dizer que nesse período Miriam tem 7 anos de idade. Miriam tem 7 anos de idade. E olha que coisa terrível. Pensa o que você quiser, fale o que você quiser. Miriam nasceu dentro do Egito. E como que Miriam aprendeu a tocar pandeiro para adorar a Deus? Sabe o que eu imagino? Eu imagino que todas as vezes, porque o menino não tem nome, porque o projeto que você acha que vai morrer, nem nome você dá. Ela vai pegar aquele pandeiro e tinha que ser escondido, porque os egípcios não deixavam adorar para outro Deus a não ser os deuses dele. Sabe o que eu imagino? Pode ser loucura, mas eu imagino que Miriam, quando o menino começava a chorar, a mãe ia para um canto, guardava o menino, e Miriam estava perto da porta e da janela, e estava fazendo barulho, e alguém está olhando e está dizendo, é barulho de choro? Não, é barulho de pandeiro. Para que isso? É porque ninguém está vendo, ninguém está acreditando, mas na cesta do clamor, tem um povo que está pegando pandeiro, está fazendo barulho, o diabo está dizendo, é um bando de doido. Não é doido nada, é que enquanto a gente está fazendo barulho, Deus está escondendo o projeto, porque o diabo estava dizendo que ia parar, mas enquanto a gente adora aqui, o laço é quebrado lá. E ela está fazendo barulho. Só que vai chegar uma hora. E a história da Bíblia vai nos dizer que ela não consegue mais esconder o menino, porque ela sabe, o menino estava para morrer na mão de Sobeque. Sobeque era um deus, um homem com corpo de homem, cabeça de crocodilo. Era uma forma de adoração dos egípcios. Pega a criança, parte no meio, joga no Nilo. Era oferenda para esse deus. Só que ela vai pegar o menino. A história vai dizer que já é a noite, e a história diz que ela pega o menino, já sabe que vai morrer, não tem o que fazer, mas ela vai pegar o menino, vai envolver o menino. Ela envolve o menino, pega um cesto, passa betume, e o cheiro do betume era para afastar os crocodilos, porque o cheiro do betume era forte. E tem mais, quando você betuma algo, ele protege por fora e aquece por dentro, porque na boca de Joquebede o projeto estava morto, mas Deus estava guiando ela dizendo, passa betume. Por quê? Porque para você vai morrer, mas enquanto você lança nas águas, eu protejo por fora e aqueço por dentro. Se o povo não der glória, você tem que dar glória aqui hoje. Ele é Manachandarábia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu sei que você pode ter entrado aqui dizendo, pastor, eu estou lançando o meu projeto das águas, porque já morreu, já era, não tem jeito. Mas fique em paz. Você acha que o que está fazendo é só empurrar para a morte, mas quando você passou o betume, eu coloquei um anjo para ir com ele e dizer, para você é morte, para mim eu estou conduzindo para o caminho da promessa, para o caminho da promessa. Ai meu Deus, alguém ficou de pé para receber. Pega na mão de alguém, pelo amor de Deus. Pega na mão de alguém, pelo amor de Deus. Pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele e fala para ele, você veio para o culto. Enquanto você está no culto, você passou o betume
protege dos ataques do diabo, e por dentro vai manter aquecido. Vira pro teu irmão e fala para ele: além do diabo não tocar, não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter. Ederremaia, alabada cantoria teriatá. Eu vou liberar até alguém da glória. Deus está mandando eu dizer: hoje o diabo vai sair daqui frustrado, porque tem betume, protege por fora, aquece por dentro. Não vai desviar, não vai sair da igreja, não vai morrer o projeto. Eu estou blindando, eu estou blindando. Pastor, o que está acontecendo? É que tem um varão de branco aqui e está passando betume lá na tua casa. Como assim, pastor? Era para quebrar, era para destruir, era para separar, era para falir. Mas olha o betume passando, 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 olha o betume passando. Olha que mete o breve da canucitéria, anacatoia até catar, anacamanositériata, amanositéria canto que é o ichou e tequitá, é de que me chou e pra. Recebe do que eu tô recebendo, tem livramento na casa, hoje, hoje, Ore para cantará. Essa é a hora que o inferno vai bater cabeça. Sabe por quê? Creia você ou não, mas o Nilo, ele tem águas, sai do trono de Faraó, porque a primeira água vem pelo trono de Faraó, vem descendo, vem passando em Goze, passa pelo povo de Deus, e depois a desaguar em outro local. A história vai dizer que ela pega o menino, e não tem essa dela pedir: ô filhinha, vai lá e fica de olho. Não, a menina tem 7 anos de idade, é madrugada, ela é curiosa, ela vai ver o que está acontecendo. Por que mamãe está saindo de madrugada? Por que mamãe está com o cesto na mão? E ela vai ver, ela pegando o menino, colocando na beira dos juncos. Só que a correnteza é tão forte que o cesto era para descer, porque alguém está olhando e está dizendo: a bancada é tão grande que eu vou ver descer. A palavra que foi lançada foi tão pesada que eu vou ver descer. Só que a história vai dizer que está Miriam está escondida, Miriam está escondida, olhando, 3 dias se passando e nada do cesto descer. Alguém vai olhar e vai dizer: ué, já não era para o crocodilo ter comido o menino? Já não era para ter atacado? Era, mas por causa do betume, ele não consegue chegar perto. Ai meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo, mas eu vim aqui como profeta dizer: estão querendo te ver descer, mas vão ter que assistir você subir, subir, subir. E lá vai o menino, e lá vai o menino, e lá vai o menino, e lá vai o menino. E alguém está olhando e está dizendo: Joquebede chora, Joquebede prepara o funeral. Por quê? Porque só vai sobrar o corpo do menino boiando. Aí daqui a pouco vem Miriam olhando e dizendo: mamãe, seca a lágrima, mamãe, acaba com esse funeral. Por quê? Porque Moisés não morreu, o cesto era para descer, mas algo maior, ao invés de fazer descer, conduziu ele para subir, conduziu ele para subir. Ederremaia. Pega na mão de alguém, pelo amor de Deus, pega na mão de alguém, pelo amor de Deus. Eu vou liberar isso aqui, eu vou liberar isso aqui. A história diz que o faraó da época, ele tinha 153 filhos. Ele tinha 153 filhos. Por que ele tinha 153 filhos? Porque um monarca poderia ter a quantidade de mulher que quisesse. Ele tinha 153 filhos homens, e ele só tinha uma filha mulher. E justo essa filha mulher, que alguém está olhando e está dizendo: é a caçula, é a última,
última, é a rapa do tacho. Dela não vai vir nada de bom. Está lá na terra dos egípcios. Mas é ela que, sem saber, está dando adoração a deuses estranhos. Mas o Deus de Israel está dizendo: desce lá. Não é hora de descer, mas desce lá. Por quê? Porque tem uma criatura lá no meio das águas. Que criatura é essa? É um menino que eu conduzi até aqui. Oh, meu Deus do céu. Pegou na mão. Então olha para ele e fala: fique em paz. Nem que Deus tenha que usar os seus adversários, mas não vão te ver caindo, vão te ver subindo. Posso profetizar: se for preciso, Deus vai tirar o sono de alguém, mas o que é seu vai ser liberado. O projeto acabou, mas a palavra do altar é: hoje é o novo começo. Quem está vivo, abre a boca, adora. Fique em pé. Eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Sexta que vem eu encerro a mensagem. Mas pega na mão de alguém e diga para ele: fique em paz. Nem a correnteza vai te fazer descer. Oh, meu Deus, você não está pegando. Não, você não está pegando. Está todo mundo dizendo: vai por aqui, que por aqui está dando certo. Está todo mundo dizendo: tudo está indicando que isso aqui para você já era. Posso profetizar? Já era para eles, porque para você Deus vai te conduzir, você vai subir. O médico disse: ei, até o dia de você morrer, você vai depender desse remédio. Eu vi como profeta dizer: eles estão querendo te ver na dependência, estão querendo te ver descer. Mas se há um Deus na minha boca e na minha vida, Deus vai te tirar dessa medicação. Vão ter que te ver subir. Vira para quem está falando e fala para ele: não tem beleza. Fala: à vista. Está dizendo que já era. Porque imagina comigo, um cesto não tem formosura. O betume estragou o visual. Porque tem gente que só vê o que está fora. Tem gente que só vê o que está, mas o conteúdo e a promessa está dentro. Ah, não. Se eu fosse você, eu tinha pulado, rodado, subido na cadeira. Eu tinha me pendurado nessa câmera. Porque o que eu estou liberando para você aqui hoje não é brincadeira. É uma profecia que Deus falou comigo hoje. Deus falou para mim. Alguém está olhando e está dizendo: pela carcaça de fora já morreu. Por aquilo que eu estou vendo passar, acabou. Mas eu não coloquei beleza fora. A beleza, o projeto que eu coloquei está dentro. E por causa daquilo que está dentro, eu estou quebrando a palavra que o diabo lançou contra a tua história. Quem recebe, abre a boca para